noite, minhas almas mágicas, gente. Vim aqui pra falar pra vocês sobre o arquétipo da bruxa, gente, que eu ativei, né? O arquétipo da bruxa junto com o arquétipo do sol. Já era pra mim ter gravado esse vídeo, tá, gente? Mas eu gravei, só que eu gravei no sábado, só que no sábado eu tive uma enxaqueca muito forte. E aí eu não consegui terminar de gravar, gente. Foi horrível, horrível mesmo. Mas enfim, eu vim aqui falar pra vocês sobre esse arquétipo. Olha como eu estou bonita, Zeus. Que louca. Bom, vamos lá. Gente, a minha experiência com o arquétipo da bruxa e o sol foi maravilhosa. E eu resolvi ativar a bruxa, gente, com o arquétipo do sol, porque eu tinha falado pra vocês no arquétipo do sol, né, no vídeo, que ele é uma energia masculina. E eu não queria pegar essa energia masculina, porque eu já sou meio masculina, entendeu? Assim, eu sou muito feminina, sou, mas eu também tenho energia masculina. Então, pra mim não pegar essa energia, eu resolvi ativar a bruxa. E eu vou explicar também pra vocês um pouco mais a fundo o porquê que eu resolvi a bruxa, porque tem a Sereia, tem a Jessica Rabbit, tem a Hilda Furacão, tem a Marilyn Monroe. Só que eu decidi a bruxa, eu vou explicar pra vocês o porquê. Por que eu resolvi ativar a bruxa junto com o sol? Sendo que tem vários, né? Tem a Sereia, tem a Hilda Furacão, tem um monte de arquétipos femininos que eu poderia ter ativado junto com o sol. Só, gente, que eu, Sabrina, gente, eu tava precisando ativar poder em mim. Eu tava precisando ativar autoestima, felicidade, né? Tanto que é por isso que eu quis o sol. Porque, gente, eu realmente tava passando por uma fase muito ruim, gente. Depois que eu virei mãe, gente, minha vida virou um caos. No sentido interno, externo, tudo, gente. É muito difícil ser mãe, sabe? Então, tipo assim, eu precisava de alguma coisa que reacendesse a Sabrina que eu era. Tipo assim, que eu me reconectasse com a minha versão antiga. E quando eu falo versão antiga, gente, eu não tô querendo dizer que eu busco ser quem eu era antes, porque eu evolui muito, eu amadureci muito. E eu não queria perder essa evolução que eu tive graças à maternidade. Mas eu queria reacender no sentido de fogo, oh meu Deus, autoestima, sensualidade, magnetismo, pensamentos positivos, esperança, enfim, tudo isso que eu tinha perdido por conta da maternidade. Então eu decidi ativar o arquétipo da bruxa, porque ele primeiro que ele começou a aparecer muito pra mim. E eu comecei a sentir uma sensação de que eu tinha que ativar ele. Que o arquétipo da bruxa com o sol era o que eu precisava no momento. Era a bruxa que eu precisava. Então foi por isso que eu resolvi ativar ela junto com o sol. Porque a minha intuição mandava, ativa a bruxa. É a bruxa que vai fazer você se reconectar com a sua essência. E realmente foi, gente. Foi. E bom, gente, a minha experiência com o arquétipo da bruxa e o sol foi incrível. Tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu ativei o sol apenas em janeiro. Então, quando virou o mês de fevereiro, quando virou, né, quando deu dia 1 de fevereiro, eu parei de ativar o arquétipo do sol, mas eu continuei ativando o arquétipo da bruxa. E, gente, me fez muito bem, me fez muito bem. Primeiro que a experiência dos dois juntos foi incrível, tá? Eu já vou contar aqui um resumo pra vocês do que foi os dois juntos, pra não ter que fazer um monte de vídeo. E assim, gente, foi espetacular, tá? Porque eu consegui resgatar a minha essência de ser feliz, a minha essência de ser alegre, de ser doida, a minha essência de ficar dando risada por nada, de ficar dando risada de mim mesma, dando risada das coisas. Então, tipo assim, eu sentia muita falta minha dessa alegria que eu tinha em mim, né? Que depois da maternidade só virou tristeza. Mas aí, gente, com o arquétipo do sol e da bruxa, eu resgatei isso, né? Tanto que eu falei pra vocês que no vídeo do sol, do arquétipo do sol, que realmente o sol ele traz essa alegria. E junto com a bruxa, funcionou muito bem, porque como o sol ele ativa o brilho próprio, a bruxa também, ela me resgatou o amor próprio. Então, assim, os dois juntos foi incrível. Então, assim, eu não tenho muita coisa ruim pra falar do arquétipo da bruxa e do sol junto, tá? Então, realmente, os dois juntos deram muito certo. Eu senti muita positividade. Tudo que eu pensava, mentalizava, aconteceu. E ainda está acontecendo. Então, assim, gente, eu só tenho elogios pros dois, tá? E eu não tenho muito o que falar mesmo. É só isso, porque os dois juntos deram certo, tá? E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a experiência sozinha com o arquétipo da bruxa, que eu ativei nesse mês de fevereiro sozinha, só ela. E eu vou falar pra vocês que foi incrível e eu vou explicar tudo. Bom, gente, ai, desculpa, Mel.
Bom, gente, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês do arquétipo da bruxa, ela que realmente trouxe a minha sensualidade de volta. Ela aumentou demais a minha libido. Então, assim, eu não tava tendo libido, gente. Eu tava, como a minha autoestima tava baixa, a minha libido também tava baixa. Então, assim, tava uma treva meu casamento. Mas eu tive esse aumento. A minha libido voltou, o que era antes de eu ter o Davi. Então, assim, eu consegui reconectar essa minha energia de safada, de sensual. Nunca pensei que eu fosse falar isso aqui. Mas enfim, realmente voltou, entendeu? Essa minha essência, essa coisa minha de ser eu, entendeu? Realmente voltou. Outra coisa que eu posso falar pra vocês que a bruxa me ajudou a voltar pra minha essência é a questão da minha alegria, né? Que foi o sol também que me ajudou, mas como eu parei de ativar o sol e eu continuei ativando a bruxa, ela realmente me ajudou muito nisso. Então a minha alegria realmente voltou. Eu não sei se vocês conseguem perceber por esse vídeo, mas eu tô uma pessoa muito feliz, eu tô muito alegre, eu tô com muita esperança, eu tô com fé, enfim, e tudo. Então, assim, ela realmente me reconectou com isso. Ela me reconectou com a minha sensação de magnetismo, com a minha crença de que realmente é a gente que cria a nossa realidade. Então, assim, gente, a bruxa, ela realmente trouxe a Sabrina de volta. Ela trouxe a pessoa que eu era e que eu tinha me perdido na maternidade. Ela realmente me reconectou comigo. Então, assim, eu não tenho muito o que falar. Eu só tenho dois pontos negativos que eu vou falar pra vocês, que foi, acho que a única parte sombra que eu tive com o arquétipo da bruxa. Mas que não me causou mal algum, mas eu vou vir falar foi que a bruxa é o lado sombra. Na verdade, nem é um lado sombra, eu acho. Mas eu não tenho certeza se é, tá, gente? Porque quando eu fui pesquisar a fundo o lado sombra da bruxa, não aparecia isso. Então eu acho. Na verdade, eu acho que é lado luz. Só que pra mim não foi tão luz. Que foi a questão que o meu terceiro olho aqui, ele foi aberto. Gente, foi muito ruim, tá? Essa experiência. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei de boa. O que acontece, gente? No início, quando eu tava ativando junto com o sol, isso não aconteceu. Quando eu passei a ativar a bruxa sozinha, totalmente sozinha, eu comecei a ter umas visões ruins. Então, o que acontece? Todo dia, não todo dia, mentira, não é todo dia não. Teve vezes, acho que foi umas 4 vezes que isso aconteceu à noite, que eu fui dormir e eu vi uma pessoa encapuzada no meu quarto. É sério, gente, isso é esquisito, né? Mas eu realmente vi. E essa pessoa, ela ficava, tipo assim, parada, assim, perto do berço do meu filho, me encarando. Só que eu não cheguei a ver quem era, tá, gente? A pessoa tava encapuzada, eu não faço ideia quem que era. Mas eu sei que era alguma coisa, assim, sobrenatural, porque não só tinha eu e meu filho em casa, né? E meu marido tava trabalhando, então não tinha como ser ele. E minha casa fica trancada. Então, tipo assim, se fosse uma pessoa também, ela teria vindo entrar na minha casa pra fazer alguma coisa, né? Pra matar, pra roubar, e não pra ficar olhando eu dormindo. Então, assim, realmente foi uma experiência sobrenatural que eu tive com a bruxa. E também outra coisa que eu vi foi, eu acho que era um duende, um gnomo, eu não sei se era ou se era um demônio, eu não faço ideia do que era, que era um negocinho assim desse tamanho que ficava em cima do berço do meu filho. Só que, gente, eu não senti medo. É uma coisa esquisita, porque a primeira experiência que eu tive com a bruxa, lá em 2023, 2022, eu nem lembro quando foi horrível, né? Eu fiquei com medo, mas dessa vez eu não senti medo, porque era no momento que eu tava quase dormindo que essas aparições aconteciam pra mim. Então, tipo assim, nos momentos que eu tava quase dormindo, eu via. E aí eu levantava da cama olhando assim, não tinha nada. Então, talvez foi coisa da minha cabeça. Eu não sei se era duende, eu não sei se era um demônio, mas eu sei que eu via ele me olhando assim, dormindo assim, né? Porque eu tava quase dormindo e foi o momento que eu vi. E, gente, isso que aconteceu foi só 4 vezes. Tá, eu fiquei 2 meses ativando a bruxa, então foi só 4 vezes nesse tempo. Então, foram poucas vezes, eu não senti medo, porque como eu disse, eu acordava não, eu levantava pra ver e não tinha nada. Então pode ter sido coisa da minha cabeça, tá? Mas também pode ter sido real, mas eu não vou saber. Enfim. E agora, gente, eu vou falar pra vocês outra coisa que eu percebi, que foi um lado sombra, mas foi um lado sombra meu. E não do arquétipo, tá? Que a bruxa, ela só aflorou muito esse lado sombra meu. Que foi uma coisa, assim, que foi devastador, tanto que por isso que eu parei de ativar esse arquétipo. Gente, esse lado sombra meu foi o quê, gente? A questão da sensualidade. Gente, eu aflorei muito essa parte sexual minha. E eu falo que foi um lado sombra meu e não do arquétipo, porque o arquétipo ele aflora mesmo. Tipo assim, a bruxa, ela é sensual, né? Ela tem essa coisa sexual, assim, tanto que muitas mulheres, pelo menos é o que eu sei, tá, gente? Muitas mulheres antigas que eram consideradas bruxas, elas tinham essa liberdade sexual, né? De nossa.
Vamos nem falar, senão vai que o vídeo cai. Então, tipo assim, elas tinham isso, né? A bruxa tem isso. Ela é sexualmente ativa. Então, isso foi um lado sombra meu. Por quê? Porque, gente, eu fiquei muito sexual. Tipo assim, gente, eu tava viciada em fazer edits meus, sensualizando. Então, tipo assim, eu totalmente perdi o foco. Então, a terceira coisa do lado sombra é que eu meio que perdi o foco do meu objetivo. Então, tipo, eu tava tão obcecada por mim, querendo fazer tantos vídeos assim, sabe? Que eu meio que perdi o foco do meu real objetivo aqui no meu canal e no meu Instagram. Então, assim, é uma coisa que atrapalhou muito foi isso, sabe? Eu comecei a procrastinar no que eu tinha que fazer pra ficar mais focada em mim, ficar obcecada por mim. Então foi um lado sombra que ativou em mim, que era uma coisa minha mesmo, é realmente uma característica minha, que o arquétipo só aflorou, e aflorou com intensidade, gente, pelo amor de Deus. Aí, tipo assim, por isso que eu parei de ativar, gente, porque eu fiquei muito, assim, exagero, sabe? Realmente, se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ver que nesse período eu postei muito vídeo, muito edit meu, sabe, sensualizando, então assim, atrapalhou parar de ativar o arquétipo da bruxa por conta disso, porque eu perdi muito o meu foco. E essa questão, sabe, de eu ter ficado muito sexual, assim, sabe, nesse sentido. Mas eu gostei muito da experiência, gente, de verdade, só tenho isso pra reclamar. A questão de eu ter visto a pessoa encapuzada e o negocinho pequeno, que eu não sei o que era, eu realmente não vou falar que foi um dos motivos que eu parei de ativar, porque eu não senti medo, gente. Eu não senti por conta disso. Eu não sei se foi real, se foi coisa da minha cabeça. Porque eu também, gente, eu sou uma pessoa muito criativa. Eu sou uma pessoa que imagina muitas coisas. Então, talvez foi só coisa da minha imaginação, tá? Então eu não vou falar aqui que foi uma coisa que realmente aconteceu, porque eu não tenho certeza. E agora eu vou falar mais sobre outras coisas luz que esse arquétipo me trouxe. Que foi também a questão de eu perder medo de insetos, gente. Eu tinha muito medo dos insetos, tá? É uma coisa que eu sempre tive. Sempre. É uma coisa assim que eu realmente sempre tive muito medo de inseto. Qualquer inseto vocês imaginarem, eu tenho medo. Eu tinha medo. Mas com o arquétipo da bruxa ativado, esse lado meu eu perdi. Então, tipo assim, eu não sinto tanto medo mais de insetos, besouro, essas coisas igual eu tinha antes. Tá? Então é uma coisa lá do luz também que me trouxe. Eu percebi que eles são muito fofinhos, sabe? Os insetos muito bonitinhos. Eu até pensei em pegar um bichinho pra me criar de inseto, mas eu desisti, né? Porque não tem como, eu acho. E eu acho que dá muito trabalho também pra criar um inseto, né? Mas enfim. Então ele despertou esse meu carinho pelos insetos, sabe? Apesar de ter insetos muito nojentos, eu tive carinho por alguns insetos, mesmo eles sendo nojentos. Eu acredito que foi a bruxa, né? Porque a bruxa ela tem esse negócio com animais, né? Ela é, enfim, né? Ela é magnética. E a bruxa ela resgatou também em mim essa questão do autocuidado, ela me ajudou. Eu disse pra vocês no vídeo do Arquétipo do Sol que ele também me ajudou e realmente, tá? E os dois juntos foram maravilhosos, os dois juntos, gente, o Sol e a Bruxa, eles dão muito certo para se você busca voltar a gostar de você, a se cuidar, os dois juntos, eles são maravilhosos. E a bruxa sozinha, ela também continuou me ajudando. Então, tipo assim, mesmo eu cansada, gente, com dor de cabeça, eu continuei treinando, eu continuei fazendo minha rotina meu ritual de beleza, né? Que eu criei, né, gente, um ritual de beleza nos fins de semana. Então, tipo, de sexta sexta, sábado eu tenho um ritual e de sexta a domingo também tenho outro ritual de beleza que eu permaneci, consegui manter esse foco em cuidar de mim e graças à bruxa. Então a bruxa resgatou essa essência minha de vaidade, sabe? Eu voltei a ser vaidosa, que era uma coisa que eu odiava em mim, que eu tinha perdido por conta de ser mãe. Depois que eu virei mãe, gente, eu perdi tanta coisa minha. Mas a bruxa, ela me reconectou com muitas coisas que eu era antes de ser mãe. E que, tipo assim, eu sou muito grata, gente, por ter ativado esse arquétipo, sabe? Realmente me fez muito bem. Ela despertou coisas que estavam adormecidas em mim, sabe? Então, eu de verdade não tenho muita reclamação desse arquétipo dessa vez. Ela realmente me reconectou com a minha Sabrina. Com a minha Sabrina que acredita, com a minha Sabrina que é alegre, feliz, que se ama. Então, assim, que manifesta as coisas com mais facilidade, sabe? Então, realmente, ela foi o que eu realmente estava precisando pra voltar a ser. Ela me fez reconectar com a minha vontade de dançar também, gente. Ela me despertou o meu lado de dançarina, digamos assim. Eu voltei a ter aquela paixão pela dança que eu sempre tive.
Então, porque a dança, né, gente, as bruxas, elas dançavam, né, em volta de fogueiras. Mas assim, eu gosto de todos os tipos de dança, né, gente? Vocês sabem, eu gosto. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas que são inscritas aqui, que são da minha família, sabem que eu sempre gostei de dançar, então, tipo, eu amo dança. Eu só não posto vídeo de dança nas minhas redes sociais, porque meu marido tem ciúmes, ele não gosta. Mas eu percebi que eu consegui voltar a dançar, sabe? Então eu sempre tô dançando aqui. Eu gosto muito do balé também, gente. Então, assim, era uma coisa que tinha adormecido em mim na maternidade, ela me acordou de volta pra dança. Então, assim, tô muito feliz com ela também por conta disso. E eu acredito que é só isso. É só isso mesmo, gente. Ela me fez manifestar muitas coisas. Muitas coisas estão manifestadas, só que eu ainda não falei no Instagram, eu não trouxe aqui ainda. Porque faltam algumas coisas pra mim poder trazer pra vocês essas manifestações. Mas eu vou trazer, mas não aqui, tá? Só no meu Instagram que eu vou postar pra vocês quando tiver tudo pronto, as minhas manifestações. E então me segue, gente, no meu Instagram. Me segue no meu perfil pra vocês acompanharem tudo que eu for manifestando, os arquétipos. Gente, eu tô postando tanta coisa legal no meu Instagram. Então, por favor, me seguem lá. Pra vocês me acompanharem. Todo dia eu posto, vocês vão estar bem pertinho de mim. Vocês podem mandar pergunta. Eu vou estar respondendo o vídeo, agora é isso mesmo. Eu vou trazer pra vocês outro vídeo, tá? Que foi uma experiência que eu fiz por esses dias com o arquétipo da bruxa e outro arquétipo. Eu vou fazer essa semana esse vídeo ainda. Mas pra postar semana que vem, tá? Ou no final de semana, não sei ainda, mas eu vou fazer que eu quero trazer pra vocês esse vídeo sobre a experiência da bruxa com outro arquétipo que é maravilhoso. E enfim, tá? Em breve eu vou trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só comentar. Me falem se vocês já ativaram a bruxa com o sol, se vocês ativaram ela com outro arquétipo, como foi a experiência. Eu quero saber tudo, tá? Me contem, que eu adoro quando vocês comentam. Eu adoro ver a experiência de vocês, que isso me motiva a continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no meu TikTok e no meu Instagram. Eu tenho 2 TikTok, tá, gente? Vocês podem me seguir nos 2. Um é pra conta, é pra posts pessoais que eu posto sobre mim, meu filho, edits. E o outro é falando sobre arquétipos da atração e todas essas coisas de energia. Vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha deixado muito claro aqui tudo que eu quis passar pra vocês. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Agora eu vou terminar de fazer minhas coisas, gente. Um beijo pra vocês e tchau!